Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, e voltamos a estacionar na crise da Ucrânia, como não poderia deixar de ser, numa altura em que aparentemente Estados Unidos, NATO por um lado e Rússia por outro, andam em estranhas e possivelmente perigosas movimentações militares, como se estivesse para haver uma guerra. A pergunta é: vai haver uma guerra, embaixador? Bom, eu não tenho uma bola de cristal. Exato. A única coisa o único sentimento que eu posso ter e que tem a ver com o bom senso coletivo é pensar que uma guerra desta natureza, que não seria necessariamente e apenas uma guerra localizada, se extravasasse um bocadinho para aquilo que são os parceiros dos dois lados e as suas responsabilidades mundiais, é uma guerra extremamente perigosa e, portanto, quer Estados Unidos, quer Rússia, no meu entender, por uma questão de mínimo bom senso, devem estar a procurar esticar um pouco a corda até um determinado momento, em função das suas respectivas ambições, mas não ir ao ponto de criar um conflito armado, porque é um conflito armado que não é por terceiras partes. Às vezes há uns conflitos armados que se produzem através de terceiros, através dos chamados proxies, mas esta vez seria um conflito armado, digamos, entre a Ucrânia, por um lado, e a Rússia, e por uma parte da Ucrânia muito substancial e a Rússia, com um apoio substancial da NATO que está ali às portas. E, portanto, é um terreno muito, muito complexo, porque nós nunca sabemos se uma ligeira provocação, por exemplo, numa fronteira da NATO, que pudesse ser entendida como uma forma de agressão por parte da Rússia, pudesse a certa altura ser uma espécie de faísca a incendiar a pradaria, para utilizar a expressão clássica. E por isso mesmo, esta é uma guerra perigosa, e é uma guerra que eu enfim, tenho um pouco o sentimento de que não vai explodir de uma forma coletiva, de uma forma muito alargada, mas que pode ter ainda momentos complicados. Os russos colocaram no terreno uma agenda que sabem, porque os russos, nisto de política internacional, sabem tanto como o outro lado, sabem que não podem levar à prática, isto é, aquilo que já aqui falámos, que é a possibilidade da NATO dizer nunca mais a Ucrânia ou qualquer outro país entrará para a NATO. Isto não terá mais, ou mesmo para a União Europeia, no caso da decisão da União Europeia. Isto, porque isso é contra a própria lógica da NATO, a chamada política de portas abertas da NATO, no sentido de que qualquer país pode decidir entrar para a NATO quando lhe apetecer e quiser, à luz daquilo que seja a sua própria vontade. A Rússia não considera isso. Como o embaixador diz, a Rússia sabe perfeitamente que ninguém nunca vai aceitar os requisitos que enviou para Washington. Portanto, o que a Rússia procura, a meu ver, enfim, com alguma experiência nas questões negociais, é colocar uma questão que ela sabe que não tem saída, para ir ganhando noutros terrenos que para elas são mais importantes. Eu acho, com toda a franqueza, que esta questão da Ucrânia, a Ucrânia é a árvore que esconde a floresta. Isto é, a Ucrânia é um problema concreto, que tem a ver com o poder dentro do próprio espaço ucraniano e que num certo tempo foi pró-Rússia e que agora está mais pró-ocidental ao nível do poder em Kiev. Mas a Ucrânia esconde a floresta, e a floresta tem a ver, em primeiro lugar, com a história antiga, que é o alargamento da NATO até junto às fronteiras da Rússia, e tem a ver com aquilo que foi o desmantelamento de um conjunto de instrumentos que tinham sido criados no fim da Guerra Fria para regular, quer a movimentação de tropas, quer a colocação de mísseis de alcance intermédio nessa zona, e mais do que isso, e até instrumentos de geradores de confiança. E quero com isto, por exemplo, dizer algo com quem, enfim, trabalhei bastante isto em Viena, na Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, que era os chamados Open Skies. Open Skies era um acordo que havia entre o leste e o ocidente, que permitia, em determinadas datas, e segundo um calendário estabelecido, fazer-se visitas, voos guiados, voos por cima do território do outro, no sentido de garantir visibilidade relativamente a quaisquer movimentações que se fizessem, criação de zonas militares, etc. Esse é um tratado, e esse tratado está suspenso. Ora bem, eu não acredito, e vou-me repetir em relação àquilo que já disse aqui, que nas 7 horas e tal que houve de conversas entre os americanos e os russos só se falou da entrada da NATO, da entrada da Ucrânia para a NATO. Não, falou-se tudo isso, e falou-se seguramente do rever de todo este processo, porque a Rússia pode ser um país falido,
a Rússia pode ser um país falhado sob o ponto de vista económico, em que tem uma dimensão praticamente igual à da Espanha. A Rússia pode ser um país altamente dependente, mas também faz os outros depender das commodities, dos produtos de base, em particular o petróleo e o gás. A Rússia pode ser tudo isso, mas tem também um grande arsenal militar, quer de natureza nuclear, a Rússia é um grande poder nuclear, quer de natureza convencional. E é na regulação da movimentação destas duas vertentes, e julgo que na parte nuclear as coisas estão mais ou menos estabilizadas, mas é na movimentação convencional que a Rússia quer jogar. Ora bem, e a Rússia quer jogar porquê? Porque pressente que dentro de certos setores NATO, eu diria mesmo a começar pelo próprio secretário-geral, muito movido pelos países bálticos, pela Polónia e por outros agentes, digamos, atores dentro da NATO, há uma pulsão no sentido de ganhar espaço e de ganhar terreno e, digamos, o conseguir trazer a Ucrânia para esse setor faz parte dessa agenda. Não é por acaso que os países bálticos são aqueles que, desde o princípio, mais se empenharam na questão, digamos, na vertente ocidental dentro da Ucrânia. Há um país, e este ponto é importante, e é importante na última semana, desde que falámos, há um país que tem dado sinais, enfim, um pouco mais equívocos relativamente a isso. Esse país chama-se Alemanha. Foi demitido o chefe da armada alemã porque disse candidamente que, em primeiro lugar, era uma ilusão que alguma vez a Crimeia pudesse voltar à Rússia, à Ucrânia, e que devia haver um certo sentimento de respeito pelo Sr. Putin. Ora bem, este senhor alemão não é necessariamente vendido a Moscovo, não está a soldo de Moscovo, como se diria na linguagem do Estado Novo. São pessoas que têm alguma leitura do equilíbrio estratégico na Europa. Não é por acaso que, contrariamente a outros países que deixaram ir material de guerra seu material de guerra no quadro NATO para a Ucrânia, a Alemanha não deixou. Não é por acaso que a Alemanha não deixou atravessar o seu território, por cima do seu território, voos que iam levar material para a Ucrânia. A Alemanha não é um país traidor à Aliança Atlântica. É um sentido de responsabilidade dos equilíbrios dentro da Aliança Atlântica e faz a sua leitura e é um grande poder dentro da União. E, portanto, não é igual aos países mais pequenos dentro da União, embora tenha, até sob o ponto de vista militar, uma posição mais limitada. E eu só gostava que pusessem agora, por um instante, eu sei que isto prejudica as pessoas que nos estão a ouvir em podcast só auditivo, o mapa da Ucrânia, para nós percebermos um bocadinho de que é que estamos a falar. E portanto, o mapa da Ucrânia mostra-nos, por um lado, um país que tem à sua volta a Moldova, a começar por baixo, a parte sul, a Moldova, que não é um país NATO, mas que tem um problema complicado na fronteira com a Ucrânia, porque há lá tropas russas. A Transnistria, que é uma zona dentro da Moldova separada, que está com uma tentativa de criar uma república própria. Depois temos a Roménia, que é um país NATO, para a qual a França, aliás, mandou material para o caso das suas fronteiras estarem em dúvida. Depois temos acima a Eslováquia, depois temos a Bielorrússia, para onde a Rússia pode mandar material militar, porque tem um acordo muito forte com a Bielorrússia e controla verdadeiramente a Bielorrússia, e pode lá até forças nucleares, se quiser, mas isso traduziria um salto muito grande. A Bielorrússia já teve, como é sabido, forças nucleares. A Bielorrússia, a Ucrânia, a Rússia e o Cazaquistão tinham, no tempo da União Soviética, tinham forças nucleares. Isso depois tudo regressou à Rússia. Ficou a Rússia como titular disso. Mas não quer dizer que, numa situação de tensão, a Rússia não possa ser tentada a isso. E depois temos a Rússia à direita e temos ao fundo, no sul, a Crimeia, que foi tomada pela Rússia num golpe de mão contra o direito internacional durante a crise de 2014, e toda aquela zona que nós vemos à direita da Ucrânia, que diz desde Donetsk até Mariupol continua a ser Ucrânia e continua a estar comandada por Kiev, mas há a ideia de que os russos podem querer ir até Mariupol. Portanto, há aqui uma zona que está sob o controle
de forças ucranianas, mas pró-russas, e é aqui onde a questão está a ser discutida. Veremos o que é que se vai passar, veremos em que medida é que esta decisão americana e britânica, os britânicos agora funcionam quase em tandem automático com os americanos, como se viu no AUKUS, como se está a ver noutros cenários, de esta decisão de retirar pessoas das embaixadas em Kiev, das respectivas embaixadas em Kiev, sem avisarem a União Europeia. A União Europeia soube depois dessa decisão, o que é bizarríssimo, mas isso traduz uma coisa que, António, que vale a pena nós sublinharmos aqui, porque as pessoas às vezes já se esquecem. Os Estados Unidos são um poder na Europa, e em particular em tudo o que toca às relações com a Rússia, e a Ucrânia é uma questão das relações com a Rússia, os Estados Unidos podem falar com a Europa, e falam com a Europa, quer no quadro NATO, quer provavelmente até no quadro bilateral, menos no quadro da União Europeia. Mas falam, apesar de tudo, como algo que não é essencial. A União Europeia, os Estados Unidos têm com a Rússia um diálogo Estado a Estado, país a país, potência a potência. E, portanto, a União Europeia, no passado, quando se envolveu em 2008, na crise da Geórgia, foi Sarkozy, que era presidente da União Europeia, que na altura interveio, esse resultante final não acabou por ser favorável ao lado, digamos, protegido pelos americanos. Saakashvili saiu do governo, a Rússia tomou conta de vez, já tinha tomado conta na prática, da Ossétia do Sul e da Abcásia, e o governo foi revertido dentro da Geórgia e ficou muito mais dependente relativamente à Rússia. Quando, em 2014, nós tivemos a luta política dentro da Ucrânia, nós verificamos que os europeus entraram, através da Alemanha e através da França, no chamado processo da Normandia, e acabaram por deixar aquilo que é hoje a situação na Ucrânia, que é uma espécie de terreno pantanoso. Ora, mas os americanos não gostam disso. E o António recordar-se-á de uma célebre conversa telefónica que foi divulgada de uma subsecretária de Estado americana, tratando os europeus por todos os nomes e mais alguns, dizendo que os europeus nisto não se devem meter. Embora isto se passe na Europa. Exatamente. Muito bem, com certeza voltaremos a este tema bastantes mais vezes, esperemos mesmo assim que não. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Até já.